Já faz algum tempo que tento escrever minha história, mas sempre fica faltando algum detalhe. Aproveitei que meu sobrinho veio me visitar e pedi que ele me ajudasse a corrigir certos pontos e adicionar alguns detalhes. Sei que essa história ficou meio longa, mas espero que vocês gostem. Meu nome é Francisco Gonçalves, tenho 44 anos e vivo em um casebre no interior do Mato Grosso, onde a vida segue seu próprio ritmo, sem pressa, mas também sem pausa. Não pensem que só por estar isolado sou ignorante com a tecnologia. Recentemente comprei uma Starlink e tem sido muito melhor por aqui. Passo horas trabalhando e ouvindo as histórias no YouTube. Sempre fui uma pessoa que não para, e há alguns anos trabalhei na fazenda do meu tio Moacir. Não era exatamente o que eu sonhava, mas precisava juntar um certo dinheiro, e essa oportunidade caiu dos céus para mim. Meu tio me disse que eu podia ficar em sua casa enquanto eu o ajudava com o gado, e de vez em quando com as plantações. O trabalho era pesado, mas não me incomodava tanto, pois o tempo passava rápido. Sempre gostei do campo e do mato, embora aquela fazenda ficasse bem longe das pessoas. E enquanto trabalhava com ele, sentia muita saudade da minha namorada. Estávamos juntos há 1 ano. Ela era uma garota simples, com um temperamento forte, mas muito doce. Nós nos conhecemos na missa e desde então estávamos juntos, construindo algo bonito. Na fazenda, que se chamava Rio Doce, eu não podia vê-la com a frequência que queria. Entre o trabalho e a distância, nossos encontros se resumiam aos dias em que eu conseguia fugir para o povoado. E como se isso não bastasse, naquela parte da serra não havia sinal de celular. Falando no meu celular, ainda usava um daqueles que as pessoas chamavam de celular de tecla. Esses telefones antigos, resistentes e sem internet. Só serviam para o básico, ligar e enviar mensagens. Além disso, nunca fui de passar horas no telefone, mas mesmo que quisesse, na fazenda, por mais que tentasse, o sinal simplesmente não chegava. Um dia, enquanto trabalhávamos com o gado, meu tio Moacir me viu pegando o celular e revisando com frustração. "Procurando sinal, rapaz?" perguntou ele rindo como sempre fazia. "Pois é, tio. Faz dias que não sei nada da Patrícia", respondi. O homem deu uma risada baixa e então apontou com a cabeça para o morro que se erguia atrás da segunda casa. "Lá em cima, no topo, pega sinal, mas já aviso, são uns 30 minutos de subida e o caminho não é fácil." Para mim, isso era uma boa notícia, mas não pensei em tentar naquele momento. Entre o cansaço do trabalho e o quão ruim o caminho parecia, não valia a pena. Além disso, Patrícia sabia bem que na fazenda não tinha sinal e me disse que entendia se eu não desse notícias. Mas com o passar dos dias, a ideia de surpreendê-la começou a rondar minha cabeça. Pensei que seria bonito ligar para ela sem que esperasse. Queria ouvir sua voz depois de tanto tempo e fazer ela saber que eu pensava nela, mesmo daquele canto isolado. A ideia ficou comigo até que finalmente um dia terminei cedo meu trabalho. Tínhamos terminado de arrumar o curral do gado mais rápido do que esperávamos, e meu tio me disse para aproveitar a tarde livre. Estava cansado para burro, mas não pensei 2 vezes. Fiquei sentado por um tempo tomando um café e decidi tentar. Amarrei as botas, coloquei um chapéu e comecei a subir. O caminho até o topo não era nada fácil. A terra estava solta e escorregadia em algumas partes, e o calor do sol batia forte, mesmo formando um tempinho de chuva. Enquanto subia, lembrava das palavras do meu tio sobre o quão complicado era o caminho. Ele tinha razão. Cada passo parecia mais pesado. De onde eu estava, a casa parecia pequena, como em uma pintura daquelas feitas em piso cerâmico. Embora estivesse cansado, havia algo na paisagem que me trazia tranquilidade. Já fazia meia hora quando encontrei uma grande pedra ao lado do caminho. O último trecho foi o mais complicado. O caminho ficou mais estreito
e os galhos baixos arranhavam meus braços e meu rosto. Mas quando finalmente cheguei ao topo, o esforço valeu a pena. De lá, mal dava para ver a casa de fazenda. O ar era mais fresco, e por um momento fiquei lá de pé, respirando fundo e deixando o vento secar meu suor na testa por conta do chapéu. Tirei o celular com certa emoção. Demorou alguns segundos, mas lá estava uma barra de sinal. Ri sozinho como se tivesse acabado de ganhar na sinuca. Sem perder tempo, disquei o número da Patrícia. O tom de chamada soou umas 2 vezes, e então ouvi sua voz. Alô? Disse ela com aquele tom doce de que eu tanto sentia falta. Aqui é o Francisco, respondi tentando não parecer muito exagerado. Como você está? Ela ficou em silêncio por um segundo, como se não pudesse acreditar que eu estava ligando. Então riu. Francisco, pensei que tivesse se esquecido de mim, disse, embora seu tom fosse de brincadeira. Contei a ela tudo sobre a fazenda, sobre as tarefas que me mantinham ocupado e finalmente sobre a caminhada até o morro. Estou com saudades, disse de repente com um tom sincero que me fez sentir um nó na garganta. Também sinto sua falta, mas logo nos veremos, não se preocupe. Continuamos conversando por mais um tempo. Sua voz ficou embargada e finalmente a ligação terminou. Guardei o celular no bolso e fiquei sentado em uma pedra, olhando como o sol começava a se esconder por trás das árvores. Comecei a me lembrar da minha infância difícil, e nisso já era hora de ir. A descida foi muito mais fácil. O alívio de ter ouvido a voz da minha namorada fez parecer que meus passos eram mais leves. Ao chegar à casa principal, meus tios estavam no pátio terminando de recolher algumas ferramentas. Quando me viram entrar, meu tio Moacir me observava. E aí, rapaz, finalmente conseguiu falar com ela? Sim, tio, respondi com um sorriso que não conseguia esconder. O senhor tinha razão. Lá em cima tem sinal. Valeu a pena? Perguntou minha tia. Muito, respondi, soltando uma pequena risada. Aquela noite, dormi mais tranquilo do que de costume. Desde então, comecei a subir lá sempre que o tempo permitia. Sempre procurava não ir muito tarde, porque não queria caminhar de volta no escuro e acabar me machucando. Embora o trajeto ainda fosse cansativo, cada vez fazia o caminho com mais confiança e menos esforço. Foi assim que a trilha acabou se tornando parte da minha rotina. No entanto, houve uma tarde em particular que parecia diferente. O dia estava nublado, mas não o suficiente para pensar que iria chover. Eu e outro funcionário do meu tio terminamos cedo com os porcos e, como me sobrava tempo, decidi subir e ligar para Patrícia. Como sempre, levei meu chapéu e o celular no bolso. Quando cheguei ao topo, tirei o telefone e o liguei. Como de costume, demorou alguns segundos, mas logo a barra de sinal apareceu. O toque soou algumas vezes e finalmente ouvi sua voz. Alô? Disse com aquele tom caloroso que sempre alegrava o meu dia. Aproveitei para contar como havia sido o meu dia, mas dessa vez algo estava diferente. Enquanto conversávamos, comecei a sentir um desconforto estranho, como se o ar ao meu redor tivesse ficado ruim de respirar. Francisco? Perguntou Patrícia de repente, percebendo que fiquei em silêncio por alguns segundos. Sim, estou aqui, respondi rapidamente, fingindo normalidade. É que o ar está meio estranho aqui em cima. Acho que vai chover. Tudo parecia normal, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo não estava certo. Antes da ligação terminar, disse que sentia sua falta e que nos falaríamos em breve. A descida foi tão rápida quanto sempre, mas dessa vez não senti o alívio habitual. 2 dias depois, decidi voltar a subir o morro. Já estava caminhando havia uns 10 minutos. Foi então que o vi pela primeira vez. A alguns metros à minha frente, entre as árvores,
uma figura descia lentamente. Era um homem e caminhava tranquilo, como se não tivesse pressa. Mas o que mais chamou minha atenção foi sua aparência. O sujeito estava vestido completamente de preto. Ele usava uma camisa e calças como as de uma pessoa normal, mas estavam cobertas de manchas escuras, como se estivessem impregnadas de fuligem. O mais estranho era o chapéu, grande, como se fosse feito de couro velho. Ele caminhava sem levantar o olhar, com a cabeça ligeiramente inclinada para o chão, como se estivesse completamente alheio ao que o cercava. Parei por um momento, observando-o de onde estava. Sua figura movia-se lentamente, avançando entre as árvores, até desaparecer de minha vista, descendo diretamente por uma encosta. O curioso foi que não ouvi o estalar das folhas, nem o barulho de seus passos no chão, embora o mato estivesse cheio de galhos e pedras. Respirei e continuei subindo. Deve ser alguém que mora por aqui perto, pensei, tentando não dar importância. Mas ainda assim algo nele me parecia estranho, como se não se encaixasse totalmente no lugar. Alguns minutos depois, ao dobrar uma curva no caminho, voltei a vê-lo. Dessa vez ele vinha diretamente na minha direção, caminhando na mesma trilha que eu seguia, como se estivesse descendo novamente o morro. Parei no mesmo instante. Minha mente não conseguia processar o que via. Como era possível? Se eu o havia visto antes descendo pela encosta, como podia estar descendo novamente pelo mesmo caminho? O homem andava do mesmo jeito de antes, com passos longos, a cabeça inclinada para o chão e aquelas roupas pretas que pareciam ainda mais sujas, estando tão perto. Quando estávamos a poucos metros de nos cruzar, ele levantou um pouco a cabeça, o suficiente para me cumprimentar. "Boa tarde", disse com uma voz rouca que me lembrou a do meu avô. "Boa tarde", respondi automaticamente. Ele passou por mim sem parar e sem me olhar diretamente. Seu rosto permaneceu oculto sob o chapéu e seus passos não fizeram nenhum ruído. Fiquei parado por alguns segundos, observando enquanto ele se afastava pelo caminho que descia. Minha mente ainda tentava entender como era possível eu tê-lo visto descendo antes e agora vê-lo novamente vindo pela mesma direção. Quando finalmente cheguei à clareira onde o sinal funcionava, tirei o celular com as mãos que tremiam um pouco e disquei o número da Patrícia. Sua voz familiar me tranquilizou um pouco, como sempre fazia. Naquela noite, durante o jantar, tentei me concentrar na comida, mas minha mente continuava voltando ao homem de preto. Na mesa, o cheiro do feijão da minha tia preenchia a casa como sempre. Havia um prato de queijo fresco no centro, ao lado de um pote de pimentas em conserva. Meu tio Moacir, como de costume, comia com apetite enquanto falava sobre as tarefas do dia seguinte. Eu, por outro lado, mal havia tocado na comida, mas não aguentei mais e decidi perguntar. "Hoje, enquanto subia, encontrei um homem", disse, tentando soar de boa. Parecia um peão, mas estava todo vestido de preto. Suas roupas estavam manchadas, como se estivessem cobertas de fuligem. Além disso, ele usava um chapéu grande, como de couro velho. Meu tio me olhou com estranheza enquanto mastigava um pedaço de carne. "E o que ele fez?", perguntou minha tia. "Nada de estranho. Ele me cumprimentou quando nos cruzamos no caminho, mas o que achei curioso é que o vi 2 vezes. Primeiro ele estava caminhando entre as árvores, mas depois, um pouco mais adiante, o encontrei descendo de novo, direto pelo caminho. Não entendo como ele poderia ter subido tão rápido." Eu falei. "Tem muitos que vão cortar lenha ou buscar o gado. Pode ser que ele simplesmente tenha cruzado com você em 2 pontos diferentes", respondeu minha tia. "Sim, pode ser", acrescentou meu tio, embora sua voz soasse mais séria. "Talvez fosse alguém de passagem?" "Talvez", falei, mexendo a colher no meu prato. Não queria parecer insistente, mas essa explicação não me convencia totalmente. Minha tia soltou uma pequena risada.
Ai, Francisco, com certeza era só mais um homem de passagem. Não fique pensando tanto nisso. Pode ser que nem viva por aqui, interrompeu meu tio. Tem muitos que passam pelo morro para chegar a outros lugares. E se era só alguém que você não conhece? Fiquei calado e não quis mais dar detalhes. Quanto mais eu descrevia, mais absurdo parecia, até mesmo para mim. A próxima vez que subi lá foi num dia em que estava com mais vontade que o normal de falar com minha namorada. Já fazia alguns dias que não tinha notícias dela e sentia aquela inquietação no peito que só a voz dela poderia acalmar. O céu estava limpo e, embora o vento estivesse um pouco mais frio que de costume, decidi aproveitar o tempo livre para subir. Tirei o telefone com a mesma emoção de sempre e o liguei, esperando ver aparecer a pequena barra de sinal no canto da tela, mas não aconteceu. Confuso, movi o telefone no ar, procurando o ponto onde sempre pegava, mas nada. Olhei ao redor e notei uma pedra grande por perto. Pensei que talvez, estando mais alto, conseguiria alcançar pelo menos um risquinho de sinal. Subi com cuidado, apoiando um pé sobre as cavidades e depois o outro. Dali tinha uma visão mais ampla do morro e das árvores ao redor, mas o celular continuava sem responder. Fiquei alguns segundos movendo-o de um lado para o outro, tentando encontrar ao menos o mínimo de conexão. Foi assim do nada. Em um estralar de dedos, senti um empurrão muito forte nas costas. Não tive tempo de reagir. Meu pé escorregou e caí da pedra de lado no chão. Uma dor desgranhenta percorreu meu tornozelo, mas ao tentar movê-lo percebi que não era grave. Consegui me levantar, embora mancando um pouco. Limpei as mãos e tentei controlar a respiração, mas o susto me deixou tremendo. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Ou pelo menos foi o que pensei a princípio. Então, ao levantar o olhar para o centro da clareira, vi. Lá estava o mesmo homem de preto que eu tinha visto dias atrás. Ele estava de pé, com o mesmo chapéu grande cobrindo o rosto, olhando para as árvores como se estivesse procurando algo. Ele movia-se devagar, quase como se estivesse estudando o lugar. Minha mente foi direto para o pior. Com certeza havia sido ele quem me empurrou. Decidi que era melhor ir embora. Não queria problemas nem com ele, nem com ninguém. Comecei a descer o morro com cuidado, mas ao olhar para trás, notei algo que fez minha respiração parar. O homem tinha começado a me seguir. Ele não corria, mas andava apressado, vindo direto na minha direção. Isso foi suficiente para que meu medo se transformasse em pânico. Acelerei meu passo o máximo que pude, tentando não olhar para trás, embora pudesse sentir que aquilo estava se aproximando. Meu tornozelo doía um pouco, mas não o suficiente para me fazer parar. A cada passo que eu dava, ouvia o som de suas botas no chão, aproximando-se cada vez mais. Não me atrevia a correr, tinha medo de cair novamente ou de chamar ainda mais sua atenção. Os passos atrás de mim continuavam, e de repente um som seco me surpreendeu. Uma pedra lançada com força passou perto de mim, ricocheteando em um galho. Minha mente demorou um segundo para processar o que acabava de acontecer. Mas quando ouvi o zumbido de outra pedra que passou ainda mais perto, percebi o que estava acontecendo. Um impulso de desespero me fez olhar para trás enquanto continuava correndo. O vi a poucos metros de distância, agachando-se para pegar algo do chão. Mas havia algo profundamente antinatural em seus movimentos. Seu corpo parecia se contorcer de maneiras estranhas, como se seus membros não fossem feitos para se mover daquela forma. Seus braços, ao se estenderem para o chão, pareciam mais longos do que deveriam e sua coluna se arqueava em um ângulo estranho enquanto ele pegava uma pedra. Então, em um giro, ele se endireitou quase de uma vez só. Meu Deus, que merda é essa? Isso foi a única coisa que consegui pensar. A forma como seus braços balançavam e o jeito estranho do seu corpo gritava que algo estava muito errado.
O som das pedras cessou por um momento e meu tornozelo começou a doer mais. Mas o medo me mantinha em movimento. De repente, senti algo pesado sobre meus ombros. Era como se mãos se agarrassem a mim com uma força que eu não conseguia resistir. Não houve tempo para pensar, eu já estava caído no chão. Caí de peito e por um segundo tudo ficou confuso. Mesmo com a dor nas minhas costas e o som dos galhos se quebrando sob meu corpo, levantei-me de um salto, ignorando a dor no tornozelo, e corri o mais rápido que pude. "Tio!" gritava enquanto aquele homem estava atrás de mim. De repente senti algo se enrolar na minha perna. A princípio pensei que havia tropeçado em uma raiz, mas não, era algo mais. Era como se uma corda invisível estivesse apertando com força em torno da minha panturrilha. Parei de repente, perdendo o equilíbrio, e caí de joelhos no chão. A pressão subia até minha coxa, como se algo estivesse tentando me arrastar para trás. Olhei para minha perna, esperando ver o que estava acontecendo. Não havia nada. Era como se algo invisível estivesse segurando-me, apertando com a força de um ferro gelado. De repente, o homem apareceu bem em cima do meu peito. Era como se ele tivesse saído da terra, como se o chão o tivesse cuspido. Sua figura escura cobria tudo o que eu via, e pela primeira vez consegui perceber seu rosto. Era horrível. Seus olhos estavam fundos, cercados por sombras profundas, e sua pele parecia rachada, como se estivesse se desfazendo aos poucos. O cheiro que saía de sua boca era um fedor insuportável, uma mistura de carne podre e algo metálico. Quis gritar, mas minha voz não saía. Tudo o que pude fazer foi olhar enquanto ele abria e fechava o beiço, como se estivesse mastigando algo que eu não podia ver. Um líquido escuro começou a brotar de sua gengiva. Era espesso, pegajoso e caía sobre mim. Ao atingir minha pele, o contato foi como uma queimadura, como se aquele líquido estivesse corroendo minha pele. Queria me mexer, queria sair dali, mas meu corpo estava paralisado. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou e um grito saiu das profundezas do meu peito. Levantei as mãos e o empurrei com toda a força que pude. Sem perder tempo, rolei para o lado, afastando-me dele, e me levantei cambaleando. Quando finalmente cheguei à casa, minhas pernas mal me sustentavam. Meu tornozelo doía muito mais do que antes, mas eu não podia parar. Passei correndo ao lado do curral das vacas. Elas também pareciam inquietas, movendo-se de um lado para o outro, como se também percebessem algo estranho. No quintal, vi minha tia regando as plantas com um balde na mão. Ela levantou o olhar ao me ver e deixou a água cair no chão. "Francisco, o que aconteceu com você?" gritou carregada de preocupação. Tentei responder, mas as palavras não saíam. Minhas pernas tremeram uma última vez antes de cederem por completo, e eu cair no chão. Comecei a tremer descontroladamente, como se o frio tivesse me invadido de repente, embora o ar estivesse quente. Tudo ao meu redor escureceu e eu perdi a consciência. Quando abri os olhos, tudo estava em penumbra. Era de madrugada, e a luz da lua entrava fracamente pela janela. O cheiro familiar da casa me envolvia, mas algo parecia fora do lugar. Ao virar a cabeça, vi minha tia sentada ao meu lado. Seu rosto estava cheio de preocupação e meu tio estava sentado em uma rede perto da porta. "Como você está se sentindo, meu filho?" perguntou minha tia ao perceber que eu havia acordado. Tentei responder, mas minha voz saiu rouca. Minha garganta estava seca. Levantei uma mão em direção ao meu rosto, notando algo estranho. Um curativo grosso cobria minha bochecha e, ao tocá-lo, senti uma ardência imediata. "Não mexa", disse minha tia rapidamente. "Você queimou o rosto. Quando você desmaiou, vimos que sua pele estava vermelha e marcada. Colocamos algo para que não infeccione." Levantei-me com esforço, apoiando-me nos braços. Minha mente girava.
mas consegui me endireitar o suficiente para olhar um pequeno espelho pendurado na parede. A fita branca cobria uma parte do meu rosto, mas ao redor era possível ver a pele avermelhada e marcada como se algo corrosivo tivesse deixado marca. Ao me lembrar do líquido negro que escorria da boca do homem, um calafrio percorreu meu corpo. Queria contar tudo a eles, mas não sabia como. Minhas palavras saíam confusas e entrecortadas, enquanto eu tentava explicar o que havia acontecido. O medo ainda estava lá, no fundo. Era como uma sombra da qual eu não conseguia me livrar. Aquela noite na fazenda marcou um antes e um depois na minha vida. Durante anos, toda vez que eu fechava os olhos, podia ver aquele homem de preto, seu rosto deformado, a maneira como ele abria a boca e o líquido escuro escorrendo de seus lábios. Tudo se repetia na minha mente, como um pesadelo do qual eu não conseguia despertar. A marca no meu rosto também não ajudava. No início, a queimadura era vermelha e com os meses começou a desaparecer, mas nunca sumiu completamente. E mesmo agora, se alguém olhar de perto, pode ver a cicatriz que ficou na minha bochecha. Havia noites em que eu acordava sobressaltado, suando, com a sensação de que algo ou alguém estava parado aos pés da minha cama. Em mais de uma ocasião, sonhei com as árvores ao meu redor e as pedras que ricocheteavam perto dos meus pés. Não sei se algum dia poderei esquecer isso completamente, mas sei que essa experiência mudou quem eu era. Ela me ensinou que há coisas neste mundo que não podemos explicar, coisas que não pertencem à nossa lógica. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Esta noite quero contar algo que não é tão delicado, mas que eu gostaria de manter reservado por causa do meu trabalho. Não trabalhamos mais nisso, mas saí com ótimas recomendações. Prometemos não mencionar nada sobre isso e outras coisas que vocês vão ouvir e entender o que aconteceu. Acreditem, todos nós naquela cabine ficamos muito surpresos. Era antes do ano 2000, logo depois de me formar na Faculdade de Comunicação. Não vou dizer exatamente quando, porque sei que quem for daqui pode facilmente identificar. Eu tinha que ajudar no que fosse necessário em diferentes programas desta emissora de rádio, uma rádio da região de Sorocaba. Era de uma cadeia de rádio que só mudou de nome, mas os donos continuam os mesmos, e alguns programas ainda existem. Geralmente eu ajudava cobrindo ausências, especialmente nos bastidores, embora sempre trabalhasse com os mesmos colegas. Um dos programas mais frequentes era um que recebia ligações do público para contar histórias de terror. Nesse programa, enquanto o apresentador ouvia, comentava e às vezes compartilhava uma ou outra história de terror que conhecia. Numa noite em que choveu muito por aqui e alagou tudo, recebemos a ligação de uma mulher que dizia ser bruxa e trabalhar com práticas ocultas. No entanto, algo no jeito dela falar nos fazia pensar que não era verdade. Ela se contradizia muito e não respondia bem às perguntas que o locutor fazia. Ele às vezes era um pouco ríspido, não muito amigável, e muitas das coisas que a mulher dizia pareciam inventadas. Normalmente as pessoas já ouviram algumas coisas sobre esse tipo de assunto, mas o que ela falava não fazia sentido. Mesmo assim, o locutor não fez comentários desrespeitosos, porque realmente não era necessário. Ela mesma se perdia com suas palavras. Finalmente a ligação terminou. Após alguns minutos no ar, fomos para um intervalo comercial enquanto aguardávamos a próxima ligação. A noite seguiu normalmente depois disso, o que é até comum. Com minha experiência, percebi que todo tipo de pessoa pode ligar para a rádio, e a menos que digam algo ofensivo, suas chamadas não são cortadas abruptamente.
Estávamos acostumados a lidar com esse tipo de gente, mas a próxima ligação foi diferente. Alguém com um tom muito sério na voz nos contatou. Era uma voz profunda que parecia de um homem mais velho, embora ele nunca tenha nos dito seu nome e idade. Ele somente nos pediu que o chamássemos de Jupira. No início foi educado e cordial com o apresentador e a produção, chegando a nos cumprimentar pelo nome assim que voltamos ao ar. Isso nos pegou de surpresa, embora não fosse impossível ele saber nossos nomes, já que o apresentador os mencionava no programa ao fazer piadas ou comentários. Depois ele disse que, ao contrário da última pessoa, realmente praticava artes proibidas. Ele usou essas mesmas palavras e disse que fazia isso há anos. Ele mencionou ser de um município próximo. Não sei se por cansaço ou porque o locutor menosprezou seus comentários, zombando da mulher da ligação anterior, mas Jupira se irritou. Ele disse que ligou exatamente para desmentir o que aquela mulher havia dito. Sabíamos que o locutor queria provocá-lo para manter o público engajado, algo comum nele, mas claramente antiético. De repente, Jupira começou a descrever como o locutor estava vestido. Em seguida, descreveu como cada um de nós, da produção, estava agasalhado. Isso nos deixou alertas, pois não havia como alguém de fora estar nos observando. Todos os meus colegas estavam em seus postos. Imediatamente refutamos, dizendo que poderia ser algum colega da estação ou alguém contratado. O locutor pediu mais provas para confirmar que Jupira sabia dessas coisas por causa de suas práticas. Então, ele começou a revelar detalhes pessoais ao vivo. Disse coisas sobre o locutor, como o fato dele ter se mudado recentemente para uma nova casa e sobre a compra de um carro, mencionando o modelo e o ano. Jupira também começou a dizer coisas sobre nós, da produção. Ele falou sobre um colega que tinha começado uma dieta porque ia a um casamento importante e mencionou os nomes dos noivos. Lembro-me perfeitamente deles. Sobre mim, ele disse que um parente estava se recuperando de uma doença que o havia levado ao hospital e mencionou o nome desse parente. Tudo isso era verdade. Ele continuou falando outras coisas naquela noite, mas para não prolongar muito meu relato, vou focar nas mais impactantes. Nem preciso dizer que isso, obviamente, começou a nos incomodar, porque já estava ultrapassando os limites do que permitíamos. Ele estava revelando muitas informações. Mencionava nomes, sobrenomes e tudo mais, mas nada que talvez não tivéssemos compartilhado com alguém do trabalho. Isso nos levou a pensar que se tratava do chefe, que raramente interagia com o programa, embora estivesse sempre alerta. Então o apresentador mencionou o nome dele, achando que ele estava por trás dessa ligação, mas não, Jupira disse que não era ele. O que aconteceu a seguir não nos agradou, mas o apresentador, que às vezes era muito imprudente, como mencionei, pediu que ele dissesse algo que ninguém soubesse sobre nós. Ele queria provar que Jupira realmente sabia algo. Nós não queríamos isso, mas ele insistiu. E Jupira ficou pensando por alguns segundos e então falou. Primeiro ele parabenizou um dos meus colegas de produção, dizendo que a esposa grávida dele teria um menino, sendo que nem eles sabiam o sexo ainda. Depois avisou outro colega para se afastar do irmão, que recentemente havia se mudado para a casa dele, porque o irmão tinha a intenção de roubá-lo. Em seguida, ele se dirigiu ao apresentador, recomendando que fizesse exames de sangue, porque suas relações sexuais recentes o tinha levado a contrair uma DST. Ele descreveu tudo com muitos detalhes. Depois dessas declarações, todos ficamos em choque, e não era para menos. Entre todas as coisas que ele disse, essa foi a mais impactante, já que os rumores sobre a vida íntima do apresentador vinham crescendo. Mas eram apenas boatos secretos dentro da estação. Isso fez o apresentador ficar furioso. Foi impressionante como aquela ligação deixou todos na cabine
e fora dela tensos naquela noite. O apresentador xingou Jupira, ignorando o fato de estar ao vivo, e ainda acusou o chefe de ser cúmplice de uma farsa humilhante. No entanto, antes que ele pudesse continuar, foi interrompido por Jupira, que disse que ele não deveria culpar o chefe. Também acrescentou que ele não deveria ser tão duro, porque entre todos nós que trabalhávamos ali, ele seria quem passaria pelas piores situações. Depois, afirmou que o segundo filho do chefe morreria nas próximas semanas em um acidente, confirmando assim que não era cúmplice de ninguém. Desligamos a ligação enquanto esse homem ria de uma forma que nunca vi antes. O ambiente estava extremamente tenso, mas precisávamos continuar. Prolongamos os comerciais o máximo possível, apenas para voltarmos e encerrarmos o programa daquela noite, enquanto tentávamos descobrir de onde aquela ligação havia sido feita. Porém, não conseguimos. Era de um telefone público. Depois que terminamos, ninguém se despediu. Cada um saiu apressado, claramente perturbado com o que ouvimos. No dia seguinte, todos voltaram ao trabalho, exceto o apresentador que chegou mais tarde, ainda assustado com o que havia acontecido. Ele tinha ido fazer exames naquela manhã, torcendo para que tudo não passasse de uma brincadeira cruel de alguém que não sabíamos quem era. No entanto, os outros, a quem Jupira também disse algo, confirmaram que as declarações estavam certas. O caso do irmão se mostrou verdadeiro, e meses depois descobrimos que realmente era um menino que eles esperavam, exatamente como Jupira disse. Gostaria de dizer que ele estava errado nos últimos 2 casos, mas não foi assim. Alguns dias depois, os resultados dos exames do apresentador chegaram, confirmando que ele realmente tinha uma doença sexualmente transmissível. Isso mudou sua vida para sempre. Vimos como ele se deteriorou em todos os aspectos. E não foram 2 semanas. Em 1 semana e meia, talvez menos, um dos filhos do chefe morreu em um acidente na SP-270. Tudo aconteceu exatamente como Jupira disse. Isso levou à redução dos dias desse programa e, eventualmente, ele saiu do ar. Por isso não posso mencionar quem éramos, qual estação era ou como se chamava o programa, porque as pessoas envolvidas sofreram muito após esse episódio. Na 4ª série, conheci meu melhor amigo / irmão chamado Leonardo. Nós nos tornamos próximos instantaneamente. Fazíamos tudo juntos e simplesmente não podíamos ser separados. Aqueles eram os bons e velhos tempos, quando ele ainda estava vivo. Hoje tenho 25 anos e há cerca de 3 estávamos na casa dele e ouvimos a janela se estilhaçar em 1000 pedaços. Ele insistiu que eu ficasse no quarto enquanto ele ia verificar. Nem mesmo 1 minuto depois ouvi tiros e sabia com certeza que ele não tinha uma arma. Corri para a sala, apenas para ver o corpo praticamente sem vida de Leonardo no chão, deitado em uma poça de seu próprio sangue. Lembro-me de gritar e imediatamente corri até ele, rezando para que ele não estivesse morto. Mal conseguia ver ele respirando, se é que respirava. Liguei para uma ambulância e para a polícia, implorando que se apressassem, desesperado para não perder meu irmão. Eu também estava fora de mim. Alguém tinha atirado nele. Alguém tinha tentado matá-lo. E por qual motivo? A polícia e a ambulância chegaram o mais rápido que puderam, e ele foi levado às pressas para o hospital. A polícia procurou e procurou, mas simplesmente não conseguiu encontrar o intruso que atirou nele. Ainda estou profundamente irritado por não terem conseguido encontrá-lo. Não sei por que ele teve que ser morto, por que aquela pessoa fez isso, e nunca vou perdoá-la pelo que fez. Isso aconteceu há um tempo, mas ainda sinto muita falta dele.
Quando Leonardo estava no hospital, mal conseguindo se mover, ele conseguiu me dizer algo. Eu gostaria que as coisas não tivessem acontecido assim. Sinto muito, irmão. Eu juro pela minha vida que nunca vou esquecer você, disse a ele entre soluços, lágrimas e uma voz quase muda. Ele me deu seu colar favorito, para que uma parte dele ficasse comigo para sempre. Ainda o uso e raramente o tiro. Leonardo era tudo para mim, então parecia que uma parte de mim se desfez quando ele partiu. Cerca de 1 ano depois, eu estava sozinho em casa. Não me lembro o que estava fazendo, no entanto. De repente ouvi minha porta da frente se abrir. Fui verificar, mas curiosamente a porta ainda estava fechada. Fiquei confuso. Como pude ouvir ela se abrir, mas não ouvir fechar? Deixei isso de lado. Talvez estivesse ouvindo coisas. Eu tinha tido uma semana longa e estressante, então precisava respirar um pouco. Decidi sair de casa e escolhi o Starbucks como destino. Depois de pegar meu pedido, voltei para o carro e tomei meu café ali. De repente, comecei a ouvir batidas na janela do lado do passageiro. Olhei para o lado, mas não vi ninguém. Então, olhei para a frente novamente e juro que vi uma figura. Uma figura que parecia exatamente com Leonardo. Ele estava lá por um breve segundo e desapareceu logo depois, mas juro por Deus que vi meu melhor amigo. Isso não me assustou. Sorri ao fato de poder vê-lo novamente, mesmo que fosse tão breve. Voltei para casa logo depois, sorrindo de orelha a orelha no caminho todo. Já estava ficando um pouco tarde. Provavelmente era por volta das 18h30. Então preparei o jantar. Queria fazer o prato favorito dele, e assim fiz, espaguete com almôndegas. Ele adorava tanto, então só de comer me fez derramar algumas lágrimas. Enquanto comia, juro que ouvi uma voz que parecia com a dele, e para mim soou como: "Eu sei que você me viu. Também sinto sua falta, Ricardo." Contei aos meus pais sobre isso logo após o jantar, e até eles ficaram felizes com isso. Eles também amavam Leonardo. Toda essa experiência me deixou bastante feliz, já que eu sentia tanta falta dele. Desde então, o vi por um breve segundo em vários lugares. Embora essa experiência tenha sido curta, certamente me trouxe alegria de alguma forma. Estou feliz por ter conseguido ver meu irmão mais uma vez. Eram quase 2 da manhã e eu tinha acabado de pegar um Uber para casa depois de passar a noite inteira festejando o Ano Novo. Não acho que eu estivesse completamente bêbado, mas com certeza estava muito além do ponto de estar alegre e com uma dor de cabeça horrível. Quando fui deixado em casa, subi lentamente até a entrada e fiquei tentando achar a chave certa por um tempo muito maior do que o normal antes de finalmente entrar. Joguei tudo no chão, tomei um ibuprofeno e caí no sofá. Eu estava exausto e cansado, mas a dor de cabeça não me deixava dormir, então fiquei apenas deitado com os olhos fechados por um tempo. Sinceramente, não faço ideia de quanto tempo passou. De repente, a campainha tocou. Ela tocou várias vezes, mas eu não me levantei para atender ou ver quem era. Naquele momento eu simplesmente não me importava e nem pensava sobre isso. Eu só queria ficar ali, tentando dormir e não ser incomodado. Obviamente, com alguém tocando a campainha repetidamente no meio da noite, isso deveria ser algo preocupante, mas, como eu disse, eu tinha bebido um pouco demais. Surpreendentemente, não demorou muito depois que pararam de tocar a campainha para que eu finalmente conseguisse dormir no sofá. Não sei dizer por quanto tempo dormi, mas quando acordei, estava muito grogue e me sentindo fraco, ainda com uma dor de cabeça pulsante, e a casa toda estava escura. Levantei-me e tentei ir para a cozinha pegar um copo de água, quando notei um feixe de luz na parede do corredor.
Mesmo no meu estado nada sóbrio, era inconfundível o que aquilo era. A luz vinha da porta da frente, que estava parcialmente aberta, com a luz da lua entrando na casa. Será que eu estava tão bêbado a ponto de não ter fechado a porta? Não era possível. Antes que eu pudesse andar pelo corredor para olhar a porta, ouvi passos no andar de cima. Congelei. Depois corri de volta para o sofá e me escondi atrás dele. Havia 2 pares de passos, andando diretamente acima de mim. Pensei em correr, mas minha hesitação arruinou qualquer chance disso, pois os passos começaram a descer as escadas. Houve uma pausa, então ouvi o som da porta da frente se fechando e o feixe de luz desapareceu. Vamos começar, um cara falou. Eu estava completamente sóbrio agora e percebi que provavelmente eles tinham acabado de entrar momentos antes de eu acordar e, ao verificarem os quartos no andar de cima e não encontrarem ninguém, assumiram que a casa estava vazia. Meu peito parecia estar em chamas de tão rápido que meu coração batia. Os homens se movimentavam na sala do outro lado da casa e começaram a conversar como se fosse uma conversa casual sobre a vida. Eu não sei, mas algo nisso era tão perturbador e aterrorizante. Quer dizer, se eles estavam tão confortáveis invadindo minha casa e tendo conversas casuais enquanto faziam isso, então o que diabos fariam se me encontrassem? Eu os ouvia pegando coisas, roubando todos os cômodos da casa, até que os passos fizeram seu caminho para a sala de estar. Do jeito que o sofá estava posicionado, eu estava meio que protegido atrás dele, mas o sofá era baixo, então se eles chegassem perto me veriam facilmente. Eu apenas ouvia enquanto andavam por ali, mexendo nas coisas e abrindo cada gaveta e caixa que viam. Então um dos homens começou a andar mais perto do sofá. Eu esperava e rezava para que os passos parassem ou mudassem de direção, mas eles continuavam vindo cada vez mais perto, até que eu vi a cabeça dele aparecer acima de mim. Ele estava olhando para as almofadas e acho que não me viu pelo canto da visão dele. Depois disso, ele foi para o próximo cômodo. Fiquei ali imóvel por quase 30 minutos, ouvindo eles revirarem a casa inteira antes de finalmente irem embora. Não os ouvi dizer nada sobre voltar, mas peguei meu celular e me escondi novamente atrás do sofá enquanto ligava para a polícia. A situação foi exatamente o que parece. Os caras entraram e roubaram os objetos de valor da minha casa. Nem mesmo as cinzas do falecido cachorro da minha mãe escapou. Eu esqueci de trancar a porta da frente, mas há algumas evidências de que isso não teria importado. Um vizinho disse que viu 2 homens observando minha casa de maneira suspeita durante a última semana. Provavelmente eles perceberam que eu morava sozinho e sempre estacionava na garagem. Então, quando fui para a festa de Ano Novo com o carro e voltei de Uber, acharam que eu não estava em casa. Felizmente, parece que eles só pretendiam me roubar e nada mais, mas se tivessem me encontrado, quem sabe o que poderia ter acontecido.